tudo bem? Agora vou falar sobre qualidade e segurança do paciente. Nos módulos anteriores, eu acabei falando sobre um pouco de gestão da qualidade e ferramentas da qualidade. Tudo isso ele anda em conjunto com gestão da segurança. Quando eu falo em gestão da segurança, o que é gestão da segurança? É trabalhar em prol do paciente. Quando eu falei nos outros módulos em gestão da qualidade, em ferramentas da qualidade, onde eu faço a medição para melhoria contínua, é um módulo que continua na gestão da segurança. Então, como vocês observam, na gestão da segurança nós falamos de taxonomia. A taxonomia é uma nomenclatura que nós utilizamos para caracterizar os eventos que acontecem dentro da instituição. São aqueles eventos que não devem acontecer e que por um acaso de descuido acaba acontecendo. E o gerenciamento de risco é como eu vou detectar esses riscos para não ter evento adverso na minha instituição. Então, quando eu falo em segurança, ela é uma ausência de dano desnecessário, real ou potencial associado à atenção à saúde. Então, lembra que eu falei nas dimensões da qualidade, que segurança ela é uma das dimensões? Então, eu reforço, dizendo que a nossa segurança do paciente é quando eu não causo dano potencial ou real a esse paciente. Então, Hipócrates dizia, eu gosto de repetir isso, porque há 2000 anos atrás ele falava na área da saúde, não cause dano ao seu paciente. Por que só 2013 nós vemos com portarias, RDCs, fazendo com que o nosso processo seja seguro, fazendo com que as instituições tenham plano, tenham núcleo de segurança do paciente? Então, quanto tempo nós vemos falando aí de segurança do paciente? Muitos não gostam que nós fazemos comparações, mas na aviação o processo deles é seguro. Por que o processo deles é seguro? Vocês já viram um capitão ou um comandante lá, ele não fazer o checklist? Ele faz. Por quê? Aquele checklist que ele faz a conferência no avião antes de decolar, ele garante que o processo dele esteja ok em todas as etapas e que ele não vá correr riscos futuros, no caso o avião cair. Por que na instituição isso não é feito? Porque quando a gente fala para implantar algum checklist, esse checklist não é dado importância. Porque o paciente ele está sozinho lá. Se a gente morresse junto com o paciente, eu tinha certeza que todos os checklists seriam preenchidos adequadamente. E não precisaria carimbar e assinar, porque você está dentro do processo. Então, quando eu falo em gestão da segurança, é uma ausência desse dano, tanto real ou potencial, à atenção à saúde. Quais são os meus fatores contribuintes? Então, eu tenho circunstâncias, eu tenho ações, eu tenho influências que desempenham papel na origem ou no desenvolvimento de um incidente ou no aumento do risco de incidente. Então, o que é um incidente? Um incidente é algo que pode acontecer no meu paciente. Então, eles podem ser externos, organizacionais e podem também estar relacionados ao staff ou um fator individual do paciente. Então, quando a gente vai trabalhar incidente, eu vou analisar a causa desse incidente, quem estava envolvido, qual profissional. Então, só explicando de modo fácil para vocês entenderem, então eu tenho lá o incidente, foi notificado na minha instituição. Eu tenho a circunstância notificável, que houve um potencial significativo para o dano, mas o incidente não ocorreu. Então, vou dar um exemplo de circunstância. Eu estou lá com a minha bomba de infusão quebrada. Ela está falhando. Eu tenho que notificar essa bomba? Eu tenho. Eu tiro ela da minha produção para eu poder examinar o que está acontecendo na minha bomba. Então, isso é uma circunstância notificável, que hoje na instituição nós utilizamos como queixa técnica. E nós temos o NIRMIS. O NIRMIS ele é um erro ou quase erro. Quando eu falo erro, é um incidente que ele não chegou a atingir o paciente. Então, vamos imaginar que uma dispensação aconteceu errado, só que eu consegui detectar, ele não chegou no paciente. Então, isso foi um erro. O erro eu trabalho no processo.
Um incidente sem dano é um incidente que atingiu esse paciente, mas ele não causou dano. Então, é um evento que aconteceu. Então, eu administrei uma dipirona, essa dipirona era errada. E graças a Deus, essa dipirona não teve reação no paciente. Então, ele atingiu, mas ele não causou nenhum dano. Diferente do incidente com dano, que já é um resultado de um dano ao paciente que nós caracterizamos como evento adverso. Então, vamos lá. O mesmo exemplo da dipirona. Eu administrei a dipirona no paciente, só que o paciente ele é alérgico à dipirona. Então, ele começa a ter reação anafilática à dipirona. E nisso causou sequela nesse meu paciente. Ele é um incidente com dano. Então, é um evento adverso que aconteceu na minha instituição. Então, essa é uma linha progressiva. Então, uma circunstância notificável é quando eu tenho aquele risco daquele problema e eu acabo notificando para evitar ocorrências futuras. Né? Você vai ver que a cascata é um incidente com dano, já é um dano grave no meu paciente. Quando eu falo evento adverso, ele tem várias classificações. Então, nós temos o dano leve, que ele causa esse desconforto, mas ele não interfere com as atividades habituais do paciente, mas eu tenho que manter uma observação clínica. Então, vamos supor, eu administrei essa dipirona, ele causou um evento nesse paciente, eu tenho que monitorar esse paciente, tá? Para ver se ele não vai mudar o comportamento, uma observação clínica. O dano moderado. Eu tenho esse desconforto causado pelo evento adverso e ele necessitou de algum exame complementar e aumentou o tempo de permanência desse paciente. Então, vamos supor, o paciente ele cai da cama. No que ele cai da cama, ele gerou uma requisição de tomografia, uma avaliação médica e eu tenho que manter esse paciente em observação clínica, mas o que aconteceu? Eu necessitei de exame complementar para eu monitorar esse paciente. E, por consequência, eu aumentei o tempo de permanência. Então, ele é um dano moderado. E o dano grave? O mesmo exemplo. Se o paciente ele cai e forma um HSA, esse paciente ele teve sequela. Nesse HSA, esse paciente ele teve uma sequela motora. Então, ele há um comprometimento significativo das atividades habituais do paciente e o mesmo acontece uma incapacitação. Então, eu tenho aí um dano permanente nesse paciente. Então, eu caracterizo como dano grave. E a última instância do evento adverso é o óbito. Então, mesmo exemplo, eu coloco o paciente, ele caiu da cama, formou um HSA e esse paciente evolui com uma parada respiratória e ele morre. Ele morreu não por problema da patologia que ele estava tratando, e sim por um incidente que aconteceu na instituição. Então, quando eu faço a notificação desses incidentes, é para trabalhar as minhas falhas e os meus erros que eu tive enquanto processo. E complementando, nós vamos falar sobre metas nacionais de segurança do paciente. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu 6 metas internacionais e que trouxeram para o Brasil as 6 metas nacionais. No Hospital Santa Marcelina, nós trouxemos as 7 metas nacionais. Então, nós detectamos durante todos os nossos processos o que eram mais falhos e quais são as metas que nós tínhamos que trabalhar dentro da nossa instituição para garantir um processo seguro. Então, nós temos a meta 1, que é identificação do paciente, a meta 2, que é comunicação, a meta 3, que é medicamento de alto risco, então eu vou trabalhar os medicamentos de alta vigilância do meu hospital, meta 4, cirurgia segura, meta 5, prevenção de infecção, meta 6, prevenção de queda e meta 7, uso seguro de hemocomponentes. Então, cada meta eu trabalho algo específico. Então, vamos lá. Meta 1. Eu trabalho a identificação do paciente. A identificação, ela está como um todo. Então, eu tenho que conferir nome completo desse paciente, data de nascimento, número de atendimento e registro hospitalar. Esses são os discriminadores que nós trabalhamos na identificação do paciente. Aonde que eu tenho que trabalhar a identificação? Em todo o momento. Então, o paciente entrou
abriu ficha, eu tenho que conferir todos os dados desse paciente, conferir, fazer uma dupla checagem com esse paciente para ver se realmente é ele que é o portador desse documento. Tá? Então, no hospital, nós temos uma diferenciação. A nível ambulatorial, nós diferenciamos por cores. Então, a etiqueta branca, ela significa que o paciente está a nível de ambulatório. A etiqueta verde, ela está em nível de quimioterapia. A etiqueta azul é um paciente que está dentro do hospital fazendo exames, então ele está no setor do SADT. A etiqueta amarela, ela é hemodiálise. Então, esse paciente que ele abriu ficha para fazer hemodiálise, ele vai receber uma identificação amarela. E o roxinho é um paciente que é precaução. Então, é muito utilizado lá no AME, quando os pacientes vão de alta com algum tipo de infecção e que ele é multiresistente. Então, quando ele vai fazer esse retorno ambulatorial, ele é identificado com essa cor, tá? Para poder fazer o atendimento mais rápido possível desse paciente. E a nível de internados, nós temos a pulseirinha branca, tá? A pulseirinha branca, ela identifica quando o paciente é internado e também tem esses discriminadores. Tem a pulseirinha roxa, que ela confirma que o paciente ele é multiresistente, então ele precisa manter isolamento, né? Manter precaução. Os pacientes que estão de cor lilás, ele identifica que é um paciente que ficou em um outro ambiente, né? Maior que 72 horas, então eu preciso coletar culturas nesse paciente para eu ver se ele continua em precaução ou eu se libero dessa precaução. Os pacientes de pulseira vermelha são identificados de queda e o paciente identificados com a pulseirinha azul é de alergia. Lembrando que no pronto-socorro nós temos 3 níveis também de pulseirinhas, tá? Que é vermelho, que é um atendimento imediato desse paciente, o amarelo, que ele tem um tempo também de determinação de entrada desse paciente na classificação de risco, e o verde, que é os pacientes que nós atendemos, também tem um tempo de atendimento. Então, nós temos aqui a nossa classificação de risco, que determina os pacientes nas pulseiras. Então, a meta 1, esse é o nosso novo layout das metas de segurança. Então, nós vamos trabalhar com as equipes para estar divulgando, estar reforçando essas orientações. Por que nós trabalhamos a meta 1? Para evitar que um procedimento seja feito em outro paciente, né? Então, nós fazemos aí, às vezes, o mesmo procedimento em pacientes diferentes. Então, isso é um evento. Então, para evitar isso, nós temos que ter segurança no meu processo de trabalho. É onde eu pego esse paciente, eu pergunto o nome dele, pergunto a data de nascimento, lembrando que eu não posso subjugar, falar, seu João. Não, não é seu João. É qual que é o seu nome, qual sua data de nascimento. Se o paciente é impossibilitado a responder, vá para o acompanhante. Adriana, esse paciente ele não tem acompanhante, então venha nos documentos e faça uma dupla checagem com o seu colega, tá? Sempre façam essa confirmação. Agora vamos para a meta 2. Quando eu falo em meta 2, eu trabalho comunicação. Então, hoje na instituição, nós trabalhamos métodos padronizados de passagem de plantão multiprofissional, porque é importantíssimo nós darmos continuidade desse plantão, né? Eu tenho que melhorar a comunicação entre profissionais, então não é somente só ligar para o outro médico, passar o plantão, ou ligar para a enfermagem, passar o plantão, eu tenho que ter isso registrado em algum lugar, para eu garantir que aquelas informações que eu passei verbalmente estão descritas para não ter aí desvio de informação. E eu tenho que utilizar também instrumentos padronizados pela instituição. Então, nós temos hoje o meio de comunicação, que é a técnica SBAR. A técnica de SBAR, ela passa de um plantão para o outro, todos ouvindo. Então, cada auxiliar, cada enfermeiro, ele passa essa comunicação para o outro, garantindo que todos vão pegar essa informação. E eu tenho os meus painéis, que os painéis eu utilizo também para o meio de comunicação e eles são online. Então, hoje eu não preciso mais de pedido de exames. Hoje eu olho no portal e vejo se aquele exame já está agendado ou não. Vai ter um outro módulo que eu vou explicar para vocês, passo a passo, de como é que acessa esses portais. Tá? Então, a meta 2, eu tenho que trabalhar
todos esses itens, desde passagem de plantão, comunicação entre profissionais. Aqui é só um modelinho do layout para vocês verem como nós vamos trabalhar as metas de segurança do paciente. Um dos painéis que nós vamos falar e que está em alta na nossa instituição é o painel assistencial. O painel assistencial vai ter um outro módulo que eu vou explicar como acessa essa ferramenta e o passo a passo dela, o que significa cada cor. Tá? Então, o painel assistencial foi um modo que nós encontramos para melhorar a comunicação dentro das unidades de internação. Então, como vocês observam, ele é um painel a bordo onde eu consigo ver todas as informações macro desse paciente. E cada unidade, ele tem a sua televisão conectada a esse painel. Então, esse painel ele aparece todos os dados desse paciente, a especialidade que ele está, se ele está com prescrição médica realizada ou não, como é que está o protocolo de Mills, que é um protocolo de deterioração clínica, onde a enfermagem tem autonomia para fazer a resolução daquele paciente, e o protocolo de TEV. Então, esse é um painel que depois eu vou explicar com mais calma como ele acessa e como é que vocês sabem o que significa cada etapa, cada coluna desse painel. Quando você clica no painel assistencial, tem o projeto terapêutico. O projeto terapêutico, ele é as informações desse paciente nos 4 dias, e são 3 dias anteriores e o dia atual. Como vocês observam, tem todas as informações coletadas das prescrições médicas e dos itens que precisam ser obrigatórios para vocês passarem um plantão. Nós temos o painel de exames, que foi construído por causa que acontecia muito extravio de solicitações de pedidos. Então, o médico falava que solicitava aquele exame e aquele pedido sumia. Então, nós fizemos um painel online, onde você consegue enxergar esse exame, quando ele foi solicitado, se ele já foi realizado e se ele tem laudo. Né? Então, você consegue identificar isso também. E se ele está agendado, se é um exame que requer algum preparo, ele tem um momento que ele mostra quando é que ele foi agendado. E nós temos o painel de interconsultas, que é quando o médico especialista ele pede um parecer de alguma outra especialidade e eu consigo pôr toda a informação que aquele médico que vai responder o parecer, ele vai abrir o seu portal e vai olhar quais são os pacientes que necessitam de interconsulta. Também foi um painel de melhoria, porque antigamente as interconsultas eram colocadas em cada setor e esses pedidos se extraviavam e às vezes o paciente ficava maior tempo de internação esperando o parecer daquele especialista. Agora vamos para a meta 3. Quando eu falo meta 3, é medicamentos de alto risco. É todos aqueles medicamentos que têm aí uma posição que pode causar um evento fatal no paciente. Então, quando eu falo medicamentos de alta vigilância, são aqueles que são potencialmente perigosos em sua administração. Então, eu tenho que definir quais são os meus medicamentos de alta vigilância, quem que vai realizar a dupla checagem dessa medicação, como é que eu vou tornar o meu processo de cadeia medicamentosa seguro. Então, desde a minha solicitação até a administração do medicamento. Então, isso aqui é um exemplo onde nós vamos trabalhar, nós estamos que trabalhar muito a nossa meta 3 da instituição, então desde a solicitação dessa prescrição, desse medicamento, até a administração dele. E quando eu falo em meta 4, a meta 4 é cirurgia segura. Então, a cirurgia segura, quando eu faço um checklist operatório ambulatorial, é para eu garantir todas essas informações reais e potenciais ao paciente. Então, eu tenho que garantir as orientações sobre o procedimento que sejam dadas a esse paciente, a identificação dos riscos dos pacientes, incluindo as comorbidades associadas, então, exemplo de asa, alergia a látex, hipertermia maligna. Então, são os riscos que eu identifico para cada paciente. A identificação desses riscos, eles são inerentes ao procedimento e ao porte cirúrgico. Então, eu tenho que identificar para cada paciente, conforme o porte cirúrgico, da identificação desses riscos. Lembrando que o checklist não é somente o impresso. Eu tenho que realmente garantir aquelas informações para ter um processo seguro no seu paciente, todo o seu processo cirúrgico.
Então, eu tenho que solicitar reserva de UTI, eu tenho que ter essa reserva antecipada, né? Porque eu não sei como é que o meu paciente ele vai se comportar lá no centro cirúrgico, às vezes apresenta alguma intercorrência durante o procedimento, é cirurgia de grande porte, é alta complexidade, então como é que é feita essa reserva? Né? Quais são os hemocomponentes que eu utilizo para cada procedimento cirúrgico e se vai precisar de alguma biópsia de congelação. Então, tudo isso eu tenho que garantir essas informações para que eu tenha um processo seguro na minha cirurgia. E eu também tenho que estar prescrito a antibiótico profilaxia cirúrgica, então de acordo com o nosso protocolo da CCH. Então, cada antibiótico, cada tipo de cirurgia, eu preciso aí estabelecer um antibiótico profilático para garantir que esse paciente não venha decorrer aí de uma infecção no intraoperatório. Então, aqui é um novo layout, né? Nós falamos da meta 4, então a cirurgia segura. Eu asseguro o procedimento sempre correto, então lateralidade, como é que eu vou identificar esse paciente? Infelizmente acontece, né? Vocês viram nas mídias, né, vocês acabam enxergando os processos de saúde, como eles são frágeis. Então, algumas mídias falam de órteses, de próteses, né? Como é que eu vou garantir esse processo de lateralidade no meu paciente? Então, eu tenho que assegurar esse meu procedimento correto e fazer com que esse meu processo cirúrgico, esse paciente, ele entra e ele saia de forma segura. Então, alguns checklists são feitos tanto na unidade de internação, como, se vocês observam aqui, esse é o envelope na nível ambulatorial, onde eu coloco todas essas informações e dos riscos individualizados para cada paciente. E esse aqui é o checklist pré-operatório que a gente coloca dentro das unidades de internação, onde esse paciente ele saia da unidade com isso preenchido. Por isso que eu falo que tem que ter importância nesse preenchimento para garantir um processo seguro no paciente. Agora vamos para a meta 5. A meta 5 é prevenção de infecção. Um outro módulo, a doutora Eveline, junto com a Nayara, elas falam desse protocolo de sepse e alguns módulos da CCH também falam de prevenção de infecção. Então, como é que eu vou reduzir a infecção relacionada à saúde? Um simples gesto, a campanha de higienização das mãos. Então, quando eu garanto que tenha uma higienização correta e adequada antes de cada procedimento, então eu faço com que reduza esses meios de infecção ao meu paciente. Não vou me estender mais quanto a esse módulo, porque ele já vai ser ampliado no módulo da CCH. Então, nós temos alguns lembretes, né? Algumas placas que são padronizadas. Quando você entra no quarto do paciente, você enxerga essa placa. Então, a placa de precauções de contato e gotículas, as precauções de contato e aerosóis. Então, tem as informações do que vocês precisam ter de segurança antes de entrar no quarto. Tá? Então, precauções de contato, precauções respiratórias e gotículas, quando o paciente está em precaução respiratória aerosol, então o que você utiliza quando você enxerga nessa plaquinha. E lembrando que a meta 5, eu tenho que fortalecer a importância da higienização das mãos, seja ela por uma fricção mecânica, né? Ou utilizado o álcool gel, ou água e sabão. Então, você tem que garantir que você vai prevenir a infecção desse paciente. E é um simples gesto, né? Então, a gente tem que criar essa rotina, criar esse hábito de qualquer procedimento, antes ou após eu lavar as mãos, seja ele com álcool gel ou com água e sabão. E a meta 6, nós vamos falar sobre prevenção de queda. Quando o paciente ele entra com esse risco para a nossa instituição, nós já sinalizamos ele com a pulseirinha vermelha. Então, a equipe de enfermagem já faz essa avaliação diariamente no MV2000, né? Na verdade, ela já faz essa avaliação na sistematização desse paciente e sinaliza que esse paciente ele tem um risco de queda. Então, ela faz esse risco diariamente, atentar sempre para os fatores de riscos. Então, não só a enfermagem, mas você também que entra na unidade, você pode identificar que esse paciente ele tem um risco de queda e sinalizar para a equipe o que pode ser feito para não ter esse evento. Implantar as nossas barreiras seguras. Então, você foi lá,
prestou um atendimento ao paciente, levantou as grades desse paciente, abaixou as grades, opa, volta, levanta as grades desse paciente por causa que é uma barreira de proteção ao risco de queda. Então, tem que identificar quais são os fatores que podem contribuir para a queda desse paciente e fazer com que tenha a segurança desse paciente. Então, sempre intensificar as orientações ao paciente. Então, nunca deixar o quarto escuro, sempre deixar uma luz de penumbra, para o paciente à noite, ele andar, circular no quarto com segurança. Levantar essas grades desse paciente, orientá-lo quanto ao uso da campainha, quanto à utilização do banheiro. Então, sempre lembrar que tem aqueles nossos pacientes que são idosos, que eles precisam necessitar de acompanhantes, que eles precisam ser acompanhados nas suas necessidades. Então, tem que lembrar de todos esses fatores para nós prevenirmos queda. Não só isso, mas também o uso de medicamentos. Quais medicamentos, quais ações desses medicamentos eu posso realizar de forma que não venha a acontecer queda do paciente. Tá? Então, a meta 6, com esse novo layout, é prevenir queda. Então, eu vou analisar todo o risco de queda de cada paciente, garantindo assim a implantação de barreiras seguras para minimizar tais riscos que venham ocasionar evento adverso nesses pacientes. Então, até aqui são metas nacionais de segurança do paciente. Nós, da instituição, garantimos aí a nossa meta 7, que é o uso seguro de hemocomponentes. O uso seguro de hemocomponentes, eu tenho que realizar uma dupla conferência, ou seja, na hora que eu solicitei a tipagem desse paciente, aquela amostra, quando eu for coletá-la, eu vou lá na unidade da beira-leito desse paciente, confirmar todos os dados, tem que ter o meu colega confirmando para eu identificar essa almotolia seguro, para quando eu mandar para o banco de sangue, eu realizar novamente uma dupla checagem para a conferência desses dados desse paciente. Então, eu tenho que identificar corretamente as amostras, nunca colete nenhum tipo de exame ou de amostra identificá-lo longe do paciente. Então, sempre identifica na frente do paciente e faça ele conferir todos os seus dados, tá? Então, assim você evita riscos e consequências maiores durante até uma transfusão do paciente. Eu tenho que checar as minhas reservas de hemocomponentes e uma coisa que a equipe esquece, que eu gosto de fortalecer aqui com você, não esqueça sempre se o paciente tem algum fator de risco ou se ele tem alguma cadeia já com você consiga identificar nesse paciente, não esqueça de sinalizar. Tá? Então, se o paciente já apresentou alguma reação transfusional, se o paciente apresentou alguma reação durante esse procedimento ou alguma vez, sinalize para o banco de sangue. Tá? Não deixe de sinalizar alguns eventos, alguns riscos que esse paciente já tenha cometido. Tá? Então, essa é a nossa meta 7, uso seguro de hemocomponentes. Também é importante fortalecer, sempre confiram a tipagem desse paciente. Uma vez que ele já solicitou, que ele já internou nessa instituição, ele tem algum fator RH que você consiga confirmar com o resultado de uma nova amostra. Então, quando eu falo de meta 7, é fortalecer o uso seguro de hemocomponentes. Bom, encerro o módulo por aqui. Espero que tenha gostado da aula, tenha aproveitado cada momento. Qualquer dúvida, acesse o quiz, responde as suas questões, volte ao módulo para esclarecimento de algumas dúvidas. Eu gosto de encerrar com a frase: segurança não basta saber, ele tem que aplicar. Acidente não basta temer, eu tenho que evitar. Então, segurança não preciso só saber, eu tenho que aplicar. Então, o acidente que acontece, eu não tenho que temer. Eu tenho que saber evitar. Tá? Muito obrigada pela atenção.